Boa noite a todos. Estamos nós aqui novamente, nesse Setembro Amarelo, para falar do suicídio. Nessa terceira live, numa série de 5 lives. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanham, seja aqui ao vivo ou seja diversos acessos que nós estamos depois que a live fica salva lá, para assistir na hora, né? E hoje eu tenho a grata satisfação de a gente estar falando de um assunto muito, muito importante dentro da prevenção do suicídio. Saúde mental. Onde buscar apoio para recomeçar. E eu tenho aqui a grata satisfação de receber 3 especialistas aqui no estúdio. Estou aqui com o Dr. Maurício Jubilei, ele que é cardiologista, intensivista e psiquiatra, pós-graduado em administração hospitalar e gestão em saúde, mestre em ciência da saúde e diretor clínico aqui do Hospital Gedor Silveira. Doutor Maurício, que prazer, né, poder conversar com o senhor. Nós que durante, né, todo o dia a dia já temos nele nosso apoio, a gente conversa, troca ideia e muito aprende e conhecimento com todos. Prazer recebê-lo. Muito obrigado, Suzana. Boa noite a todos os participantes dessa mesa. Boa noite a todos. E esperamos que seja uma noite proveitosa que vamos falar sobre prevenção do suicídio. Tenho também o prazer de receber aqui Luciana Leite Brusão, ela que é psicóloga, é graduada pela UNAEP, São Sebastião do Paraíso. Já aproveito aqui para mandar um muito obrigado a todo mundo lá da Santa Casa, os gestores, né, que disponibilizaram seus profissionais para estarem aqui conversando conosco sobre esse assunto tão importante e, principalmente, né, a gente sabe do trabalho impecável que a Santa Casa de Misericórdia, aqui de São Sebastião do Paraíso, presta em todas as especialidades. A vocês, né, nossa gratidão e nosso profundo respeito, porque a gente sabe do trabalho sério e comprometido, ainda mais em saúde, parcos tão poucos e a luta por recursos é tão grande, mas vocês estão de parabéns. Luciana, que prazer recebê-la aqui e conhecê-la, né? Eu não te conhecia pessoalmente. Sim, boa noite, Suzana. O prazer é meu de estar aqui com vocês essa noite. Espero, como o Dr. Maurício falou, que possa ser uma noite muito proveitosa, né? É uma honra estar aqui falando sobre um tema tão importante, tão delicado. Obrigada pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. E também tenho o prazer, né, de receber aqui a Pamela Lemos Cansado, ela que é especialista em psicologia hospitalar, especialista na teoria cognitivo-comportamental, supervisora do Serviço de Psicologia Hospitalar da Santa Casa de Passos. E aqui eu vou, não sendo repetitiva, todo mundo sabe da importância que a Santa Casa de Passos tem para toda a nossa região, que juntamente com a Santa Casa de Paraíso faz uma cobertura excelente em diversas especialidades, né? Uma complementa a outra. É importante a gente ter a rede de saúde tão estruturada aqui numa região, porque a Santa Casa de Passos atende 26 cidades, né? E a de São Sebastião do Paraíso também é 26 ou 30, né? E aqui nós, do Hospital Gedor Silveira, a gente atende, são 154 para as emergências em saúde mental. Então, nós temos, né, essa rede de saúde tão estruturada aqui na nossa região, realmente é algo diferenciado. Pamela, obrigada pelo convite, seja bem-vinda aqui no Hospital Gedor Silveira. Obrigada, Suzana, boa noite a todos, boa noite aos colegas. Eu agradeço o convite e parabenizo ao hospital pela iniciativa, né, por esse momento, a gente, falando em prevenção, conversar sobre os assuntos, né, abrir essas discussões e poder partilhar, trocar as nossas experiências. Obrigada. É isso aí, né? Que nesse clima, né, de companheirismo que a gente vai começar a falar desse assunto, que combater o estigma é salvar vidas. Esse é o tema do Setembro Amarelo de 2020. Tem que ser falado, gente. Não tem, né, mais esse estigma de que a gente não pode falar de suicídio, que, nossa, que é tabu. Não. Quanto mais nós conhecermos sobre o assunto, melhor a gente vai prevenir. E eu começo com a Luciana. Luciana, o suicídio é um dos principais problemas de saúde pública hoje, né? Sendo estimado no Brasil 24 mortes diárias devido a este motivo.
uma pessoa entre 15 e 24 anos corresponde à terceira causa de óbito nessa população de 15 e 24 anos. A terceira causa de óbito nesse público. Sabemos que o comportamento suicida é uma emergência médica e seu manejo adequado é de grande importância. Como vocês têm isso lá na Santa Casa de Paraíso, aqui na Santa Casa, né, de Paraíso? Eu acho que é muito falado, na verdade, a questão do suicídio entre jovens, né, mas é muito importante a gente falar aqui também sobre o tanto que esses casos têm aumentado cada vez mais na população idosa, né? É a segunda faixa etária, vamos dizer assim, que vem sofrendo com esse grande problema de saúde pública. Só que quando a gente fala de manejo, quando a gente pensa em tratamento, a gente precisa pensar também nos fatores de risco de cada uma desses grupos de faixa etária, porque é diferente, né? Quando se é jovem, normalmente os fatores de risco, na verdade, em ambas as faixas etárias, né, estão ligados aí ao isolamento social em si, né, a sentimento de solidão. Mas quando se fala de jovens, normalmente isso vem, né, um dos fatores de risco muito importantes o quanto está passando pelas mudanças da idade e o quanto isso só inúmeras questões são às vezes do bullying na escola, né, dos colegas, de lidar com isso tudo e às vezes abuso de substâncias, né? E com relação aos idosos, isso já vem por um outro viés, né? Os fatores de risco principais aí, além da solidão novamente, o quanto eles podem lidar aí com mortes de familiares, mortes de pessoas queridas, o fato de que podem estar lidando com doenças, né, com novos diagnósticos de doenças. Então, é muito importante falar sobre isso também. E a questão do manejo, né? Por que eu falei dos fatores de risco em si? Porque isso é o que vai influenciar o manejo de cada um desses pacientes, né? Pensando não só na faixa etária, mas também nas questões individuais de cada um. O manejo ele vem daí, da avaliação de cada caso em si e do que a gente pode fazer para cada paciente mesmo. Acredito que nos outros lugares também é assim que isso deve ser abordado, né? Depende muito de cada caso, cada paciente. Realmente conhecer a história daquele paciente, o que levou a esse ato. Doutor Mauri, que cerca de 90% dos suicídios estão relacionados com alguns transtorno mental, o diagnóstico precoce destes transtornos, bem como seus tratamentos e o encaminhamento dos pacientes, quando necessários, são uma importante fonte de prevenção? Sem dúvida. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de estender um pouquinho mais a questão dos adolescentes. Quando se fala em suicídio, ou algum adolescente fala para a família que não quer mais viver, a família nos procura assim, de uma forma muito apavorada, muito preocupada, como se realmente aquilo fosse a cabo. Os adolescentes eles têm uma fase normal da vida, onde eles têm um humor distímico, que é aquele humor do indivíduo ficar e está normal. Diferente das pessoas realmente deprimidas, em que fica dias dentro do quarto. Então, a família fica muito assustada quando tem esses sinais de alarme, que são importantes mais para o adulto. Para o jovem, que também tem uma fase normal, onde o indivíduo tem esse humor mais deprimido. Sem dúvida, Suzana, o suicídio nós temos que lidar com ele mais da forma preventiva. Lembrando que, realmente, a maioria dos casos de suicídio acontece em pessoas que têm depressão. O suicídio sozinho não existe. Sempre tem alguma comórbida ou alguma doença que leva o indivíduo a ter alguns sentimentos desagradáveis que levam o indivíduo ao suicídio, leva a cabo o suicídio. E a depressão é o maior deles. E nós temos que lembrar que 17% da população do mundo por ano. Então, todo ano, 17% da população mundial tem depressão.
Esse é um dado de extrema importância. Daí nós temos que lidar mais maciçamente com os deprimidos. São mais precoce daqueles casos com suspeita de depressão. Então, o PSF, tudo aquele que tem, digamos, um contato mais estreito com a população lá da ponta, precisa ter uma noção geral, o que é uma depressão, o que é uma doença mental e o que é um aviso ao suicídio, para poder encaminhar para nós que estamos mais na retaguarda e trabalhando de uma forma mais especializada. Não é? Então, lembrando aí das depressões. Bom, esse ano nós tivemos a sorte aqui em Paraíso, desculpe aqui a falha, mas a sorte de estar trabalhando um pouco mais em cima da problemática do suicídio. É que tem aumentado muito o caso de suicídio ultimamente no mundo todo. Não é só aqui no Brasil, mas especialmente no Brasil. Ficar preocupado com essa situação e buscar um meio de divulgar um pouco mais. Já nos anos passados, aliás, em 2010, 2009, nós tivemos o Congresso Mundial de Suicidologia, que foi aqui no Uruguai, que foi um sucesso muito grande. A partir daí, as grandes universidades começaram a fazer trabalhos de prevenção ao suicídio. Inclusive, eu trouxe um exemplo aqui hoje, que isso até eu vou divulgar de uma forma, o professor Botega, que me desculpe, mas é de uma forma muito respeitosa, que eu divulgo um livro seu, professor Botega, que é um livro que ele foi elaborado é um guia para os pacientes e familiares. O professor Neuri José Botega, ele é formado pela Unicamp em 1981, fez o pós-doc dele no de psiquiatria. O livro chama A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa. É um livro assim, de fácil acesso em termos de linguagem, ele usa uma linguagem muito simples que atinge o público. Não é aquela linguagem técnica do psiquiatra, do psicólogo. Então, isso é de grande importância. E a editora é a Bem-Virá. Para quem tiver interesse, é só entrar em contato conosco, que a gente orienta como adquirir esse livro. Tá? Isso é uma forma preventiva muito boa, porque você tem um instrumento na mão em que te traz algum conhecimento. Agora, além disso, tem vindo dos especialistas. Além do encaminhamento que vem lá do setor mais periférico para o pessoal da psicologia, da região mais centralizada do trabalho em saúde mental, verificam se o trabalho é predominantemente psicológico ou se envolve também um tratamento médico. Não é? Em se falando de depressão, temos que um ponto de extrema importância. Nem toda depressão precisa de remédio. A depressão de grau leve, a psicoterapia, ela é excelente e causa muito bons resultados. Então, indica-se primeiramente a psicoterapia. A depressão leve é aquela em que a quantidade de sintomas não atrapalha o dia a dia do paciente. O indivíduo continua tendo desconforto da tristeza, todo o desconforto próprio da depressão, mas ele continua produtivo. A partir do momento em que profissional, a capacidade pessoal, diminuição do rendimento escolar, aí a depressão passa a ser de um grau moderado para mais. Então, aí tem que haver associado, na maioria dos casos, com a psicoterapia. Então, basicamente isso que a gente tem que atuar. E em breve a gente vai falar com a questão do tratamento. Não é? É isso. Ô, doutor, a gente sabe, né, que existem diversos fatores de risco para o suicídio, sendo que a interação entre eles
É mais importante para a avaliação do risco que considerar cada fator individualmente? Há uma associação entre esses fatores? Fatores isolados, eles não oferecem tanto risco? O que o senhor nos diz aí na sua prática médica? Bom, um ponto de extrema importância a nível individual é a falta de perspectiva. Um exemplo comum que a gente usa é o ratinho de naufrágio. A gente sabe que é até uma história popular de que o ratinho proveniente de naufrágio, ele não luta para sobreviver e acaba morrendo afogado. Um sistema semelhante ao de afogamento, mas se ele estiver tomando algum medicamento que tem ação antidepressiva, ele tem um tempo de nado forçado maior, o que significa que a medicação funciona como adaptógeno a uma situação extremamente hostil. Então, passa a ter, então, uma perspectiva melhor de vida. Então, esse é um ponto de extrema importância. É o que em Santa Catarina, que é uma cidade em que é campeã de suicídio no Brasil, que uma pesquisa feita lá levou-se a esse conhecimento de que a falta de perspectiva é o principal fator individual. Mas o suicídio não é um fator apenas do indivíduo. Lá a sua depressão, o seu outro transtorno que pode levar ao suicídio, mas não é único. Tem os problemas sociais, os problemas familiares, as perdas, o luto, fatores hormonais, outras doenças orgânicas que também influenciam muito no suicídio, né? No caso, por exemplo, do câncer, no caso dos pacientes com problema de hemodiálise, também tem muitos casos que desanima, também uma falta de perspectiva, mas acaba tendo outros fatores, inclusive distúrbios hidroeletrolíticos que atrapalham o aspecto cognitivo e a vontade de viver, né? Dá uma sensação de cansaço, desânimo, etc. Então, é multifatorial. O suicídio ele é multifatorial, né? Então, não basta apenas ter um estímulo dentro do indivíduo. Um ponto de extrema importância, que hoje a gente não vê tanto, eram as falências. No passado, na minha época, quem quebrava, quem se matando. As separações de casais terminavam sempre de forma trágica. Outras perdas importantes também eram causas que levavam o indivíduo ao suicídio. Hoje isso está mais ameno, parece que a gente se adaptou mais a essas. Mas assim, o suicídio é uma doença multifatorial. E dentro desse viés, Pamela, a gente sabe que o hospital, né, a Santa Casa lá de Passos, vocês há algum tempo, o Daniel esteve aqui, quero mandar um grande abraço ao Daniel, superintendente lá da Santa Casa de Passos, que esteve aqui conosco, e realmente nos brindou com diversas palavras muito motivadoras. E ele nos contou que há muito tempo atrás, né, começou um serviço mesmo de formiguinha do serviço de psicologia, porque às vezes as Santa Casas, né, elas recebem só o paciente na hora que ele consumou o ato, né, e felizmente não conseguiu, né, realizar. Mas vocês lá estão fazendo um serviço diferenciado. Como foi essa trajetória lá na Santa Casa de Passos? Bom, a psicologia na Santa Casa de Passos, dentro do hospital, ela se inicia em 2001, né? Então, com trabalho voluntário, o Daniel contou um pouquinho dessa história, então foi né? Esse trabalho ele foi sendo percebido, abriu esse espaço para o novo, e outros setores foram percebendo o que era, né, um psicólogo dentro do hospital, associado a projetos de humanização, que é um dos pilares do hospital, e ganhando esse espaço, né? O hospital ele tinha uma profissional fora, né, no serviço do PROMAI, que é o Programa Materno Infantil, desde 98, mas dentro do hospital ele se inicia em 2001. E, como você disse, essa atuação relacionada ao suicídio, durante um tempo, ela foi embasada mesmo somente naqueles pacientes que davam entrada no hospital por tentativa de suicídio, com o risco eminente, instalado, sem nenhuma dúvida.
E desde o final de 2016, né, com todo o processo que a Santa Casa veio passando de acreditação, né, foi implantado, que são as rotinas obrigatórias organizacionais, né? Então, vários grupos se formaram e dentro dessas ROPs existe a ROP de prevenção de suicídio. Todas elas são voltadas para a segurança do paciente, todas relacionadas à segurança do paciente. Desde coisas que a princípio são simples, como a queda do paciente, a identificação correta do paciente, o risco de infecção, e dentro delas a prevenção de suicídio, que foi algo muito novo para a gente, né? Por que levantar isso dentro do hospital? Por que avaliar isso dentro de um hospital? E a gente sabe que a hospitalização, ela desperta muita fragilidade, né? Os diagnósticos que são recebidos, a perda da autonomia, a privação de hospital, ele torna esse sujeito mais frágil, as suas angústias mais evidentes. E aí isso veio mostrar para a gente que, em se tratando de segurança, esse paciente também, dentro do hospital, precisava ser avaliado no critério emocional. Tendo tudo que a gente vê como essencial, que é avaliar o paciente como um todo. Então, uma equipe se formou, né? Essa equipe é composta por enfermeiros, assistentes sociais, o técnico de segurança do trabalho, porque a gente teve que avaliar desde aspectos físicos do hospital, estrutura, né, até como isso chegar a toda a equipe, né, que todo mundo conseguisse identificar esse risco nesses pacientes. E aí, com esse trabalho, né, novamente de formiguinha, treinando essas equipes, mostrando quais são esses fatores de riscos que a gente tem mais evidentes, hoje funciona através da triagem da enfermagem, né, porque a enfermagem garante para a gente 100% dos pacientes avaliados. Dentro da triagem, da anamnese da enfermagem, elas avaliam alergia, histórico do paciente e os fatores emocionais, os principais deles, né, tentativas prévias de suicídio, fala o comportamento de suicídio, os transtornos mentais. O falar sobre o assunto, desde a chegada, já traz para a gente esses fatores. E uma vez isso identificado, o serviço de psicologia é acionado. Hoje, na Santa Casa, a gente tem 11 psicólogos prestando, né, os serviços em diversos setores. E aí a gente entra e avalia se realmente aquele paciente que tem aquele critério possui um risco imediato. E aí onde a gente vai programar a nossa intervenção e, se necessário, acionar o psiquiatra. A gente tem também esse serviço no hospital, né, com o Dr. Marcelino. Então, também a gente pode, sendo necessário, acionar esse colega para ajudar a gente e aí sim prestar essa assistência desse todo e garantir essa segurança para esse paciente. A gente sabe que o hospital, né, a Santa Casa de Passos, ela tem diversos setores, né? Tem o diálise, o Hospital do Câncer e outras tantas. Dá para identificar algum setor que essa estatística é um pouco maior, destoa um pouco, né, da curva normal? Olha, como essa anamnese ela é feita na chegada e todos os setores eles já foram treinados para isso, eles sabem avaliar, a gente acaba tendo de diversos locais, assim, não tem nada que chame muita atenção, né? No ano de 2019, nós fizemos, eu levantei esses dados, 162 avaliações de prevenção, tirando os pacientes que já chegavam por tentativa de suicídio, né? Então, 162 pacientes foram avaliados por essa questão da ROP, né, da prevenção do suicídio. Mas, assim, eu destaco, em alguns momentos que a equipe já discutiu, a maternidade, como um dos setores, né, as questões sociais, o desejo ou não dessa gravidez, a falta de apoio, né? Então, é um setor que aciona bastante por essa questão. Não necessariamente existe o risco, mas existe o critério, né? O serviço de psicologia seja acionado. Nossa, e você chamando essa atenção para esse fato, né? Me ocorreu, aqui em São Sebastião do Paraíso, a gente tem um serviço muito interessante que a gente faz a Semana do Bebê, todo mês de abril. Abril foi instituído como lei municipal
justamente para a gente tratar dessa infância aí, né? Tratar dessa mãe de fazer o pré-natal e acompanhar depois isso, né? E é interessante saber esse dado, porque a gente vai levar para a Semana do Bebê do ano que vem. Eu faço a coordenação aí, já fiz a coordenação de algumas semanas, e realmente a gente dá uma atenção maior a essa mãe. E eu também sou mãe, eu passei apertado. É uma fase, assim, se a gente for pensar, até bastante mudanças, muita insegurança, né? Então, algumas coisas que podem estar sempre linkados aí com esse momento. Vamos trabalhar em cima disso. Doutor Maurício, dentro da fala da Pâmela, o que o senhor observa, o que mais, né, é trabalhado com essas mães? Bem, primeiro, a gravidez, ela não protege a mãe da depressão. Esse é o ponto importante. Então, a gente tem que ver a mãe antes de engravidar. Né? Aquelas que têm o desejo, que têm o planejamento para engravidar, deveriam ser avaliadas psicologicamente, porque durante a gravidez pode acontecer, e com muito mais frequência que a população geral, surtos de depressão maior do que a população não grávida. Tá? Então, isso é de extrema importância. E tem-se o receio muito do uso grávidas. A grávida, quando evolui até o parto, ela pode ter uma depressão pós-parto, vir mais ou menos equilibrado, sem medicamento, muitas vezes a família nem percebe, mas o paciente a grávida vem sofrendo, o parto acaba piorando seus sintomas depressivos e pode levar até as situações de morte do feto e da mãe. Né? Então, isso tem uma certa... A interrupção da medicação também, né, doutor? Uma vez que se descobre a gravidez, e aí a interrupção, né, a dificuldade também de se medicar sendo gestante, né, por parte, às vezes, de quem faz o acompanhamento mesmo dessas pacientes, a gente vê muito esses dados também, né? Isso aí foi muito bem lembrado, porque realmente o hábito do médico é já retirar a medicação psiquiátrica de todo paciente que engravida. Toda pessoa que engravida tira as medicações. Hoje existem medicamentos, né? Então isso aí pode ser usado com êxito para a mãe e para o feto. E nós temos que lembrar que a própria depressão aumenta a incidência de aborto espontâneo. Então não é só o fato de estar deprimido e proteger a mãe. Tá? Então tem esse aspecto de grande importância. Em situações extremas, inclusive, nós podemos até usar meios físicos, que o mais seguro deles é a eletroconvulsoterapia, que tem muita controvérsia, tinha muita controvérsia no passado, mas hoje é uma conduta de extrema importância para a mãe grávida. Né? Então, a medicação durante a gravidez ela deve ser mantida, escolhendo-se a medicação em que tem menos influência em cima do feto. Na época do parto, tomar alguns cuidados para aqueles que tomam calmante, as mães que tomam calmante, para que o feto não tenha depressão respiratória e no pós-parto imediato, né? E depois logo voltar com os medicamentos logo que a mãe dá à luz. Outro ponto de importância também é o seguinte, nos últimos 20 anos, o que a gente percebe é que as mulheres estão... Então, aí tem um ponto que fica todo mundo muito assustado. Por quê? O jovem, a mulher nasce com mais ou menos 400 óvulos. Quando a mulher é novinha, o que acontece? Ela tem muito óvulo para gastar. Com o passar dos anos, esses óvulos vão perdendo 1, 2, 3 óvulos por cada ciclo menstrual. Quando chega com 35, 40 anos, vai sobrar lá, vamos chutar, 50, 60 óvulos. O organismo lança mão de uma questão muito bacana. Ele segura esse óvulo. Então, aquilo que tinha um pequeno defeitinho no ovo, que é o óvulo fertilizado, o óvulo junto com o espermatozoide, agora, quando tinha algum defeitinho, na pessoa mais idosa, o organismo segurando
aqueles que têm pequenos defeitinhos acabam ficando. Então fica difícil a gente saber o que é da medicação e o que é da natureza da pessoa, da idade desse óvulo, né? E da organização desse organismo mais tardiamente para dar à luz. Né? Então, a diminuição do número de óvulos no corpo de uma mulher leva o organismo a segurar mais o que pode nascer um pouco mais de criança com algum problema. Bem entendido. Eu gostaria de mandar uns abraços aqui para o pessoal que está nos acompanhando, o Edson Assunção. O Edson falou boa noite, que sejamos cada vez mais interessados e nos movimentarmos para essa prevenção. O Edson ele é atuante no movimento, né? Realmente ele faz palestras de prevenção de suicídio. Edson, para você é o nosso respeito. Pereira Lemos, muito bem, Pamela. A Pamela está aqui, está com uma torcida aqui, hein, Pamela? Você tem trouxe bastante gente, para todo mundo te parabenizando muito. Luciana também, pessoal falando parabéns. Doutor Caio vai ser o doutor Caio é nosso médico aqui, no Gedor Silveira. A Marcileia, parabéns, Suzana, excelente programa. Obrigada, Marcileia, um grande abraço. Mandaram um beijo para a Nayara. Oi, Nayara, psicóloga aqui, nossa, uma menina jovem, mas com tanto talento, já com talento nato, né, para a escuta, uma grande psicóloga, viu, Nayara? A gente tem o prazer de trabalhar com você aqui no hospital. A Viviane Vieira Carvalho, Vivi, ela que é educadora, que há tanto tempo mexe com jovens, né? A Viviane, ela é vice-diretora do Ditão, professora da faculdade também na área de enfermagem, sabe bem do que a gente está falando, uma pessoa conhecedora mesmo dessa realidade. A Nayara Fressa, a Heloísa, todos a gente responde tudo, tá, pessoal? Obrigada por estar nos acompanhando. E agora, Luciana, a gente falou da prevenção, falamos dos números, mas tem aquele paciente que já chega na Santa Casa, que já tentou suicídio e, felizmente, não conseguiu. Lido tanto pelos profissionais e como ali a família dele recebe essa notícia, como que essa família chega também no hospital e como isso é tratado? Na verdade, os pacientes que chegam até a gente, né, que chegam no hospital, são aqueles que realmente tentaram. Né? Na Santa Casa aqui de Paraíso, por enquanto, a gente não faz esse trabalho da prevenção, né? Faz o trabalho de acolhimento e tratamento, né, encaminhamento desses pacientes que tentaram realmente o suicídio. Quando esses pacientes chegam, eles chegam extremamente fragilizados. Né? Muitas vezes, o que a gente precisa, inclusive, é importante verificar questões físicas, questões fisiológicas. Ele tem condição de conversar nesse momento? Porque, muitas vezes, a tentativa feriu a integridade física, realmente, do paciente. Né? Então, esse é o primeiro ponto, né, a ser pensado. Visto isso, a gente consegue atuar no atendimento psicológico? Eu costumo, primeiro, atender esse paciente de forma individual. Né? Ele sempre, via de regra, ele está sempre acompanhado, sempre tem algum familiar, alguma pessoa importante de seu convívio. Eu peço licença para essa pessoa, normalmente, faço o atendimento inicial com o paciente, né? Para que ele possa realmente se expressar, falar dos seus problemas, falar das suas questões, né? Falar de si, né, realmente, e o principal aí, né, é que essa escuta, que esse acolhimento seja feito sem julgamento. E isso pensando não só nos profissionais que vão lidar com todos, né, a sociedade como um todo. É de extrema importância a empatia e o não julgamento desses pacientes. Né? Eu tinha uma professora que costumava dizer na faculdade, me marcou muito, que sempre que a gente vai atender alguém, que a gente vai entrar em contato com o mundo de alguém, né, dentro da gente, e guardar tudo que é nosso. Todas as nossas impressões, todas as nossas crenças, tudo que é nosso, pessoal, a gente guarda, fecha, para poder atender, para poder lidar com a pessoa e o mundo e as crenças dela. Depois a gente pode abrir essa gaveta e retomar o que é nosso, mas ali na hora não é isso que importa, né? É o que é do outro.
E essa escuta é de extrema importância. Com relação à família, eu costumo agir da mesma forma, né? Depois eu atendo esse membro, esse acompanhante, né? Esse membro da família, também de forma individual, para que a pessoa também traga suas questões, porque quando a gente fala de suicídio ou de tentativa de suicídio, o paciente em si que sofre. A gente não pode falar do sofrimento só dele, mas da família também. Isso implica muitas coisas, muitas questões, muitos sentimentos nas pessoas que estão ao redor dele, né? Então, essas pessoas também têm que ser olhadas, também têm que ser tratadas, né? E o hospital, pensando no contexto hospitalar em si, onde a gente vai pensar em estabilizar a parte física do paciente para ele ter alta médica, né? A parte psicológica, nesses casos, o principal aí, além dessa escuta sem julgamentos, claro, é a questão do encaminhamento, né? Porque o atendimento, ele começa ali, mas de jeito nenhum ele acaba, né? Pelo contrário, ele só se inicia. Então, a gente precisa implicar, qual é o principal trabalho dentro de um hospital, ao meu ver? Implicar o paciente para que ele, e a família, para que eles entendam a importância de realmente dar continuidade, dar início, talvez, a um tratamento psiquiátrico, psicológico, fora do hospital. O grande X da questão. E, doutor Maurício, dentro dessa questão que a Luciana trouxe, e dentro do tema da nossa live, como que esse paciente ele pode encontrar, né, apoio, seja medicamentoso, né, seja nessa rede, para ele recomeçar? Ele necessariamente sempre, né, uma pessoa que vai tentar suicídio, ou ele consegue realmente superar isso e ter uma vida aí com mais qualidade? Perfeito. Bom, aproveitando o gancho que você acaba de colocar, o acolhimento é de extrema importância, ele tem que ser duradouro. Vale ressaltar outro ponto de extrema importância, de que a doença e os transtornos mentais têm, no mínimo, curso prolongado. A maioria deles são transtornos e doenças crônicas. Nós temos que lembrar disso. Então, um episódio só durante a vida de uma pessoa. Mas, normalmente, a depressão, estou enfatizando a depressão por ser a maior causa de suicídio, no caso da depressão, 50% das pessoas que tiveram o primeiro episódio, eles terão nova depressão. Ela passa um período, acaba voltando. E a cada recaída que o indivíduo tem, ele fica uma cicatriz emocional chamada depressão crônica. Então, nós temos que evitar isso. Porque enquanto tem uma depressão tratável com medicamento, ela não pode ser assim, resíduo crônico. Esse medicamento nenhum funciona, né? Então, vale dizer o seguinte, da parte médica, nós devemos tratar. O indivíduo que teve o primeiro episódio depressivo, de 1 a 2 anos. Quem teve o segundo episódio depressivo, vai ter uma chance de 75% de ter o terceiro. Então, tratamos de 2 a 5 anos. Quem tem 100% de chance de ter novos episódios. Então, para evitar a cronificação, para evitar também a resistência aos tratamentos disponíveis hoje, a gente deve tratar o paciente a longo prazo. Primeiro episódio, 1 a 2 anos, segundo episódio, de 2 a 5 anos, a vida inteira. Da mesma forma, o trabalho, como bem enfatizou você, não é? Ele, de uma forma hospitalar, é apenas uma forma introdutória. Não tem como, é só para fazer um diagnóstico e dar um pequeno apoio, não tem como você abordar questões mais profundas que levam o indivíduo a ter depressões e outros transtornos, não é? Então, isso tem que ser feito ao longo desses anos que o indivíduo vai estar adoecido. Agora, Suzana, a questão do indivíduo retomar a vida normal, o tratamento psiquiátrico hoje, especialmente da depressão, leva o indivíduo a ficar, vamos dizer, 100% uma coisa, não causa encrencas mais modernas, pode ser usada por longos períodos, não é? É claro que a gente toma alguns cuidados, pedindo alguns exames,
mas a gente pode usar a longo prazo. Por isso, não justifica a gente ficar esperando segundo, terceiro ou mais episódios. Então, um tratamento preventivo, evitando as recaídas desses pacientes. Então, como são medicamentos muito seguros, a gente vai fazer a longo prazo, vai aproveitar esses efeitos, lembrando que cada interrupção que tem do tratamento, você precisa sempre entrar com uma dosagem maior que a última dosagem que o paciente tomou, porque ele vai criar resistência àquele medicamento, se interrompe. Se não interrompe, ele não cria resistência. Então, isso vai perdendo, e nós temos que lembrar, e nós temos aí dezenas de nomes de antidepressivos, mas as classes são apenas 4. Nós não podemos menosprezar nenhuma delas. Nós temos que explorar o máximo possível, até esgotar toda a capacidade dela em ajudar o paciente depressivo. Aqui tem um aspecto familiar muito interessante que a gente percebe do paciente que tentou suicídio. A família passa de uma hora para outra a sufocar o paciente. Ah, não vou deixar ele com remédio, não sai mais sozinho na rua, não vai mais dirigir o carro, e o paciente fica... E quando que eu posso voltar a ir no barzinho? Quando é que eu posso tomar uma cerveja, doutor? Porque socialmente é muito frequente no jovem, principalmente no jovem. Quando que eu devo fazer isso aqui? E a família ali de lado, não pode, doutor, se ele voltar a beber, vai ser outra encrenca, outro problema. Quer dizer, essas pessoas ficam sufocadas. Então, eu acho que a orientação familiar é de suma importância, e o médico deve fazer isso, mas também o psicólogo, que geralmente o psicólogo atende o indivíduo, mas eu acho que cabe um espaçozinho para atender a família, para tirar essa angústia, esse estigma, que de uma vez o indivíduo vai ser sempre um suicida. Não. Se bem tratado, se aderir bem ao tratamento, ele vai ter uma vida normal. Vai poder casar, ter filhos, trabalhar, né? Morrer com mais dignidade, vamos dizer, né? Não querendo colocar um estigma em cima do suicídio, como se fosse digno de morrer de outra forma, mas vamos chamar assim. Então, nós temos que realmente trabalhar para o indivíduo ser mais responsável consigo mesmo, né? Tomando as suas medicações, aderindo ao tratamento, e essas orientações têm que ser sempre feitas para que a gente tenha um êxito no tratamento desses pacientes. Esse trabalho com a família realmente é de suma importância, né? É primordial, na verdade. Até porque, quando a gente pensa em recomeço, né? Uma pessoa que teve uma tentativa de suicídio vai recomeçar, acho que recomeçar não é bem a palavra. Não há uma ruptura, não houve um término para haver um recomeço, né? Faz parte de um contínuo, né? O sofrimento ele é inerente, todo mundo sofre. Inclusive, só existe alegria e felicidade porque existe o sofrimento, né? Então, isso faz parte da vida da gente, desde que esse sofrimento realmente não tome uma proporção doentia e outros transtornos aí. Mas eu penso nisso, né? Tanto o paciente quanto a família, é importante ter isso em mente. Não é bem um recomeço, é uma continuação, é uma continuidade de uma forma saudável. Né? Bem colocado, então, né? Não há um recomeço, gente, é uma continuidade. Pamela, e lá nas avaliações que são realizadas lá na Santa Casa de Passos, quais são os fatores de proteção contra o suicídio, né? Uma vez detectado? Porque sabemos que é complexo chegar a uma definição e os dados são muito difíceis ali de ser mensurados, de serem avaliados. Como é feito esse trabalho lá? Detectarem ali uma ameaça iminente. A gente fala muito dos fatores de risco, né? E às vezes a gente deixa de lado um pouquinho os fatores de proteção, né? O que avaliar, qual o suporte que esse paciente tem, o que mantém esse desejo de vida desse paciente, né? E eu vou falar um pouquinho assim da minha experiência, dos nossos atendimentos. Existe uma descrição de fatores de proteção, a gente falou da maternidade, a gravidez planejada e desejada é um fator de proteção. A literatura cita também a questão de estar empregado como fator de proteção, o apoio social, o apoio familiar, que a gente acabou de falar.
E, assim, dentro dos nossos atendimentos, o que a gente percebe, o que o doutor falou um pouquinho no início, a questão de planejamento futuro, né? Expectativa de vida, expectativa de futuro. Então, quando a gente identifica isso, a pessoa traçar planos de futuro, ter desejo de realizar coisas, de conquistar coisas, né? O que essa pessoa ainda sonha, ainda deseja. Então, resgatar isso é um fator de proteção. A gente vê muito relato relacionado a crianças, né? Quando se tem crianças na família, avós que cuidam de netos, os pais com crianças pequenas que ainda querem ver o crescimento desses filhos, querem ver os filhos se formarem, ou o casamento dos filhos, que também a questão de futuro, né? A projetos, então essa questão também voltada à criança, né? E todo tipo de suporte que essa pessoa pode ter, não só o familiar, mas a questão da religião também, quando ela está presente, a gente vê que a pessoa se fortalece naquilo, na sua crença, no que ela acredita, né? E não só, às vezes, a família, porque a família, talvez, em alguns momentos, o que pode estar causando alguma coisa é a família, né? Ou é um familiar. Então, é tudo muito, muito complexo. Então, assim, a gente não pode rotular, generalizar, ou por isso dessa escuta, ou por isso de entender a história desse paciente. Buscar um pouquinho dessa individualidade, para assim a gente poder chegar no que é de proteção ou de risco para aquela pessoa. É claro que a literatura ela nos demonstra e ela tem várias evidências, né? Mas assim, não basta somente aplicar um instrumento, né? Não basta somente vai servir para todos. Então, essa escuta para direcionar esses fatores de proteção, mas a gente vê muito isso, a questão da religiosidade, né? A questão de planejamento de futuro, como fatores importantes, de muita contribuição e de proteção para essas pessoas. Pamela, e quais foram, né, em discussão com a equipe lá do hospital, quais foram os maiores ganhos que vocês viram na implantação, né, desse programa lá? Eu acho assim, para a gente que é da psicologia, despertar o olhar desses profissionais para isso é um ganho fantástico. Entender que isso não é só do psicólogo que tem esse olhar, pelo contrário, a gente tem dentro do hospital tantos profissionais mais próximos desses pacientes, o técnico de enfermagem, o quão próximo desse paciente ele está ali no cuidado direto, nessa escuta, então muitas vezes são eles que trazem para a gente, né, o número de psicólogos, embora 11, né, de dentro de uma Santa Casa, grande, perto das outras realidades, mas ainda é um número que não dá para abranger esse atendimento de todos os pacientes, em todos os setores. Então, a gente precisa dessa equipe. Então, despertar isso, né, trazer esse olhar, entender que não é só da psicologia, é claro que nós vamos lá e vamos avaliar, sim, se existe o risco, que intervenção que tem que ser feita, mas se eles já conseguirem ter esse sinalzinho, né, esse sinalzinho amarelo aí já piscar, opa, aqui tem alguma coisa, né, esse paciente me disse isso, hoje ele está um pouco diferente do que ele estava nos outros dias, né, que a gente erre pelo excesso, mas nunca pela falta, né, porque a gente está falando de vida, então acho que isso é o mais do paciente, é um ganho enorme, né? E nesse serviço, como é que você sentiu a resistência dos médicos ao trabalho psicológico? Pergunta de médico. Exatamente. Assim, como é um processo institucional, isso já ajuda, né? Não sou eu, sou isso, né? Então é política, parte do... Né? Exatamente. Essa é a política do hospital, exatamente. Né? Então é parte da nossa rotina, né? Do nosso certificado, da nossa acreditação, daquilo que a gente está buscando, né? Então, igual aos demais procedimentos, né? A prevenção de suicídio ela entrou no mesmo nível. Então, assim, no início, isso foi uma das minhas preocupações, e aí procurar o auxílio dos nossos diretores, né? E aí, e se o médico não quiser que avalia, né? E a gente não tem sentido essa dificuldade. E a orientação que foi nos dada é que para que seja registrado, né? A gente precisa o que está sendo feito, o que foi evidenciado, se foi ou não conduzido, porque a gente evidenciar alguma questão e não fazer nada por ela,
Então, eu acho que a gente tem um problema maior ainda, né? Nós não podemos abrir mão da nossa onipotência. É aquela história, né? Atendimento psicológico, só psicólogo, mas acolhimento não, né? Lindo, que bonito. E dentro desse viés, ô, Luciana, como você vê, então, a importância, porque a Pamela falou que esse olhar atento, eles estão ali dentro, né? O paciente já está fragilizado, né? O paciente já chega ali com algum problema e tem esse olhar. Mas e na comunidade como um todo, né? A gente sabe que mesmo pelo decorrer aí da profissão, do médico, acaba nessa, dependendo ali de sobrecargas, às vezes ele, humanamente, é impossível ele ter esse olhar. Mas qual que é a importância da gente contar com todos vocês, não já dentro da Santa Casa, mas dos profissionais como um todo, né, que não aqueles casos que chegam, de repente, na RAPS, que é a rede de apoio psicossocial, que já tem ali um olhar também, mas todo profissional de saúde, de repente de UPAs, de repente profissionais particulares, planos de saúde, postinhos médicos, né? A gente tem tantas unidades de... Qual que é a importância de todos nós, né, nos unirmos para que a gente possa detectar e o que fazer? Eu vou até abranger isso um pouquinho, porque, na verdade, não são só os profissionais de saúde, né, independente da sua profissão. É a sociedade como um todo, né? Todos nós. A prevenção do suicídio é uma responsabilidade social, é de todos, né? É muito comum, né, quando a gente fala de suicídio, existe muito estigma, né, muito estigma, muito preconceito. É muito comum ouvir, principalmente quando essas tentativas são realizadas por pessoas mais novas, né? Ah, mas... E não, né? Gente, vamos pensar, né? Há tantas formas de chamar a atenção, por que escolher essa? Isso não é uma forma de chamar a atenção, né? É um problema de saúde. Tem uma outra expressão também, né? Nossa, mas a pessoa tinha tudo. O que é tudo? Né? Para ela, talvez não. Justamente, mas esses mitos, né, sobre o suicídio, eles não ajudam, pelo contrário, eles atrapalham, né? Quando a gente pensa, né, numa tentativa de suicídio aí, vou voltar a falar dessas pessoas mais jovens, normalmente, quando mais acontece, né? Desculpa, eu me perdi um pouquinho no raciocínio, gente. Mas, falando sobre esses estigmas, né, esses tabus, fez para chamar a atenção? Não, isso a gente precisa descartar imediatamente. Até porque, quando a pessoa pensa num método letal, ela não necessariamente sabe o que é letal ou não, né? E a própria tentativa de suicídio, ela acaba fazendo... É um fator de risco para que ocorra outras, como o Dr. Maurício bem falou, né? Então, é importante que a gente fique atento a isso. E com essas tentativas acontece uma coisa muito grave. As pessoas sabem como não fazer mais, né? Se um dia... novamente. Então, como eu disse, essa questão da prevenção é uma questão social. Todos nós precisamos ter esse ouvir com empatia, esse ouvir sem julgamento. Se for o caso, perceber que um amigo, um colega de trabalho, alguém do seu convívio não está bem, conversa com essa pessoa, né? Como eu disse, não vai fazer um atendimento psicológico, não é a mesma coisa, mas é um acolhimento, e é um levar, é um estar junto com a pessoa. Precisa de alguma coisa? Eu vou com você na consulta, vamos marcar um médico, né? Às vezes alguma coisa até mais nesse sentido mesmo. Isso é de extrema necessidade, né? Isso é um problema. Muito bem, problema de todos, né? E solução de todos, porque se todos se mobilizarem, com certeza a gente vai conseguir aí realmente fazer uma prevenção mais efetiva desse problema que realmente... o outro tema realmente do Setembro Amarelo é justamente isso. Tentativa de suicídio, está em sofrimento, ali está em angústia, é uma emergência médica. E bem colocado a Lu, oferece, vamos ao médico, né? De repente o RH da empresa fala, não, você está precisando de um médico mesmo. A mãe, o pai, a tia, o vizinho, né? Nesse caso, intervir mesmo, né, Lu?
Gente, eu quero mandar um grande abraço, que carinho. Tem muita gente do Gedor Silveira, né, meus amigos, meus companheiros, eu não canso de falar. Eu estou aqui somente representando vocês. Eu sou, né, a pontinha do iceberg. O que tem por trás de tudo isso, esse trabalho belíssimo que a instituição Gedor Silveira realiza há 56 anos, por esses profissionais abnegados, aqui dos nossos pacientes, com tanto carinho, com tanto amor. Faz 1 ano e meio que eu trabalho aqui e foi uma grande satisfação. Eu não canso de repetir que eu tenho muito, muito orgulho de trabalhar com cada um de vocês. Viu, gente? Fica aqui minha gratidão e meu abraço a todos vocês. Eu estou aqui representando vocês. Só é possível falar, eu estar falando de saúde mental aqui no Hospital Gedor Silveira, e acredito muito no que é feito aqui. Minha gratidão a todos vocês. O Marcelo Martins e a Priscila, né, eles trabalham aqui conosco. O Marcelo está perguntando, doutor Maurício, qual que é o papel das frustrações aí, né? Que geralmente eles falam que geralmente as pessoas, principalmente os jovens, aí está falando que não estão muito resistentes às frustrações e acaba, né, cometendo aí suicídio ou tentativa. Qual que é o papel assim desses jovens ou da criação dessas crianças, dessa nova geração, em lidar com as frustrações? A década de 90 foi a década da psicologia. E foi muito interessante, eu acompanhei todo esse processo, em que os aspectos psicológicos deveriam ser todos liberados. A criança não podia ser maltratada, não podia ser repreendida, não podia nem o bem nem o mal. Tinha que crescer solto. Tá? Acaba não tendo segurança, que não tem limites. E o limite ele é doloroso. Não é? Muitas vezes a gente não pode chupar um sorvete. Acabou. Não dá para chupar sorvete. E então isso já vem desde a criança lá, bem petitinha, em que você não coloca limite. Então, acaba dando uma baixa resistência à frustração. Ou seja, em outras palavras, a resiliência ela não é desenvolvida. Né? Então, a pessoa acaba ficando fraco psicologicamente. Não no sentido pejorativo, que as tristezas, as angústias, elas são fortalecedoras. Nós precisamos disso para angariar forças, angariar energia para poder superar o nosso dia a dia, que não é fácil. Né? Nosso dia a dia é pesado. Então, a gente precisa, sim, da frustração, de limitação daquilo que a gente pode ou não pode fazer, e isso vai trazer maior segurança para a gente. Né? Agora, tem alguns aspectos também doentios. Existem pessoas em que perde esse limite. Com 17 anos de idade, a pessoa já tem uma revolução dos hormônios cerebrais. Então, é a partir daí que pode acontecer alguns distúrbios, como a psicopatia, que passa a ser presente na vida inteira da pessoa. E o psicopata tem baixa tolerância à frustração, não pela criação que ele teve, mas pela doença que ele desenvolveu. Então, ele tem um lobo em que deixa de funcionar. Então, isso daí não tem remédio, não tem nada. Então, a pessoa não tem efetividade adequada, ou seja, não fica triste nem alegre. A vida fica sem sal, sem graça, a famosa anedonia. O indivíduo não tem frustração, não tem sentimento contra terceiros. Então, acaba levando a grandes tragédias. Aliás, o psicopata, ele é covarde para as terceiras pessoas e é covarde para a sua própria vida. Este, sim, ele é covarde consigo mesmo. Suicida-se com muita facilidade, não pela dor, tá? Mas pela frustração não satisfeita. Né? Tem uma pergunta aqui pela internet que eu acho que é legal salientar. Ó. Estão perguntando se a história familiar gera acréscimo no risco de suicídio, especialmente se o episódio ocorreu com familiares de primeiro grau. Conheço família em que avô, pai e filho suicidaram-se. Tá?
Tem dois aspectos aí. Primeiro, o aspecto da doença, que ela tem, digamos, uma penetração genética maior dentro de uma mesma família. A esquizofrenia, por exemplo, é muito frequente indivíduos, dois esquizofrênicos, serem também esquizofrênicos. O deprimido não tem uma penetração gênica tão grande assim, mas tem uma ligação familiar, são chamados genes transportadores de serotonina, que leva a distúrbio também frequente para os seus descendentes. Então, além da doença estabelecida, a gente vê casos aí de famílias que têm dezenas de deprimidos na família. Tem o aspecto também de quem se mata, aquele que... Nós temos exemplo aqui em Paraíso, e isso é conhecido de nós mais antigos. Tinha um engenheiro aqui que tinha duas filhas. As filhas, ela pulando de paraquedas, uma paraquedas não abriu, ela morreu na queda. E a irmã, durante 2 anos, ela ficou com um luto complicado, com depressão psicótica. Então ela vivia sempre triste, isolada, e ouvindo a irmã chamar: venha que aqui é melhor, vale a pena. E ela se matou. Tá? Então, tem ligação, sim, familiar, é um fator de estímulo, é uma das razões por que não se divulga o suicídio para a população em geral, é porque o suicídio estimula o outro a se matar, né? Aquela gotinha d'água para o indivíduo que estava razoavelmente, estava ali no limite, tá? E acaba sendo a gotinha para empurrá-lo da tentativa ou execução do suicídio em si. Foi muito bom o doutor Maurício, né, tocar nesse ponto da questão da divulgação, né? Eu, como jornalista, código de ética para você realmente divulgar mortes nessas questões, né, quando são por suicídio. Mas aí eu pergunto para você, Luciana, qual que é a importância? Porque, de repente, o doutor Maurício falou, de repente, você, em estar divulgando, você se reconhece, né, reconhece a sua dor no outro. Até quanto isso, né, a gente está falando aqui, quebrar o estigma. Até onde qual que é a linha, né? Qual que é a linha temerosa entre não falar e falar? Falar é sempre bom, né? O que importa é como isso vai ser feito, né? É importante a gente falar sobre suicídio no sentido de levar informação, desmistificar, né? Desestigmatizar, tomar cuidado com o falar sobre como pessoas fizeram, né? Falar sobre os casos em si. Acho que isso precisa ser tomado muito cuidado, precisa ser feito com muita cautela, né? A divulgação, exato. Sobre o assunto, o falar sobre os estigmas que estão ali, né? Isso é de extrema importância para a gente poder realmente pensar em estratégias, criar estratégias para poder auxiliar esses pacientes e as famílias, né? É uma coisa impressionante o alívio que dá quando a gente pergunta para o paciente: você já pensou se matar? Ele se sente mais livre em poder falar daquilo que está preso ali dentro. Então, tem expressões mais suaves para a gente conversar com o indivíduo. Mas com o indivíduo a gente deve conversar abertamente, sim. A divulgação é outra história. Então, eu acho que isso... Ele se sente visto, né? Opa, alguém me enxergou, alguém me percebeu, né? Como que você conseguiu captar isso, né? Eu precisava falar sobre isso, e às vezes as pessoas, é a forma, né, de como colocar isso, né? Você sente que se você morresse seria melhor. Às vezes as formas como as pessoas falam isso, né? De dormir, não acordar mais, que o mundo seria melhor se ela não estivesse ali. Então, as formas que, às vezes, elas nos trazem, às vezes, é a forma como nós vamos levar isso para essas pessoas também, né? E aí elas se sentem vistas, às vezes, dentro do hospital, a gente vê isso, eles estão lá por outras razões, por outras patologias, vendo que tem alguma coisa que a pessoa está te trazendo, aí você fala: você já pensou em morrer? Você vê isso como uma solução? Você já tentou? E aí elas, né, esse olhar que o doutor falou: opa, mas como que você percebeu isso? Né? E aí
te abre várias possibilidades, né, em acolher aquilo. E se não, está tudo bem, o assunto vai ser outro, né, não vai abrir para pensar sobre isso, né, e aí às vezes você vai acolher isso de uma outra maneira, né. Pamela, e dentro dessa questão, né, porque muitas vezes as pessoas até podem, né, sentir esse desejo, essa vontade, e por questões religiosas, questões familiares, né, questões de tabu mesmo, elas às vezes escondem isso até delas mesmas. Até onde a religiosidade ajuda a pessoa a evitar o suicídio ou a estimular? A religiosidade a gente vê muito nas falas dessas pessoas, né? Tanto quando não tem uma crença, quando ela não acredita que nada mais é possível, e ao contrário, quando a pessoa tem isso como um suporte, como um enfrentamento, que ela acredita que o suicídio, que ela acredita no pós-morte, então isso também impacta muito. As pessoas de referência da religião, seja o padre, seja o pastor, seja a crença espírita, quando elas trazem isso para a gente, nos ensina muito, porque a gente tem que ver o que para aquela pessoa é fundamental, e se é isso, bate nessa tecla, né? Porque não adianta eu querer bater na tecla da família, querer bater na tecla do social, né, esse contrato verbal da religião, do estimular isso com essa pessoa, né, então é ali que a gente vai ter que se prender, né. Muito bom. Gente, vocês acreditam que o povo está dando sinal ali, já estamos com 1h15 de live, passou rápido, né, o assunto. Gostaria, Luciana, então, de agradecer você pela presença, parabenizar novamente toda a equipe, né, da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, ainda mais nessa época, né, que a gente está enfrentando essa pandemia, os profissionais de saúde, né, a gente vai até falar isso na última live, cuidar de quem cuida, né, tão importante nesse momento, né, então, a vocês, realmente, nosso carinho, nossa admiração, nossas boas vibrações, né, para que todos estejam bem, com saúde mental o mais em ordem possível, para realmente passar por esse momento, que eu acredito que vamos passar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? A todos, né, em relação a essa live de hoje, e deixa aí seu recado. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui hoje, né? É uma honra para mim. E acho que a mensagem final seria bem essa mesmo, né? Falar sobre suicídio, prevenir isso, não é algo social, né? Todo mundo precisa falar sobre isso, a gente precisa ter esse diálogo aberto, estar atento ao que está acontecendo com quem está do nosso lado, com quem nos cerca. Isso é essencial. Pensando não só na questão do suicídio, né, mas na saúde mental como um todo, porque não é só o suicídio que inclui dentro aí da saúde ou adoecimento mental, no caso. E realmente, né, dentro da sua fala, a gente previne o suicídio com promoção de saúde mental. Criação de uma rede forte, estruturada, uma rede, né, de políticas públicas, através da RAPS, volto a afirmar, né, que é a rede de apoio psicossocial. Né, tem os profissionais também, são assim, realmente batalhadores, né, dentro da saúde mental, que a gente vê muitas vezes essa rede um pouco, em algumas cidades estruturadas, em outras um pouco menos estruturadas, mas todo mundo com muita vontade de estruturar, de promover a saúde mental, né? Então, realmente a gente combate o suicídio, promovendo o que estamos fazendo aqui hoje, né? Pamela, para você também todo o meu carinho, todo o meu abraço, que você leve realmente essa admiração, essas boas vibrações a todos os profissionais lá da Santa Casa de Misericórdia de Passos, que assim não tem palavras para falar o atendimento, porque eu tive um acompanhamento lá e realmente, assim, o que eu vi, né, eu acompanhei de perto, é que realmente o acolhimento, o carinho, esse acolhimento fraterno, ele é vivenciado no dia a dia. No dia a dia, todos os profissionais, desde a moça da recepção ali que você vai fazer, os médicos, realmente você se sente abraçado, acolhido, e isso é muito importante.
Isso é muito legal. Então, leva toda a nossa admiração, nosso carinho e deixar aí o seu recado final aí para todos que estão em casa nos assistindo. Fico feliz pelas palavras, em nome da Santa Casa. Aproveitar e agradecer novamente, estar aqui. Falou um pouquinho sobre o tema da próxima, sobre o próximo encontro. A mensagem é da gente estar se cuidando, né? Como cuidar do outro, se a gente não está se cuidando, como que eu estou me percebendo. Quando a gente conversou um pouquinho sobre qual que seria o tema, aonde procurar apoio, né? Como recomeçar. Se eu não me conheço, se eu não sei o que me fortalece, se eu não sei o que faz com que eu recarregue as minhas energias, como eu vou fazer tudo isso, né? Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se respeitar, pedir ajuda, saber os nossos limites, e daí poder ajudar o próximo, né? Poder estar contribuindo de alguma forma, principalmente falando desse tema, né? Então, eu acho que é isso, é a gente se cuidar, ter esse olhar para o outro, e aí as coisas podem caminhar e a gente pode contribuir de alguma forma. Acho que é isso. Obrigada. Muito obrigado. Grande prazer em recebê-la aqui. E também agradecer que o hospital, conforme eu falei, são 56 anos de prestação, né, de saúde, de serviços de saúde para a população. Mas é muito importante lembrar que o hospital ele é um dos aparatos da rede. Um dos aparatos da rede, nós compomos a rede, que é a RAPS, né, que é a Rede de Apoio Psicossocial. Então, o hospital é um apoio. Ele, às vezes, em determinado momento, é necessário. Porém, esse paciente, ele é responsabilidade dessa rede inteira, né, doutor Maurício? Então, é importante que a gente trabalhe em conjunto, né, nós aqui do hospital, a gente sempre trabalha em conjunto com essa rede, para que esse paciente aqui, um paciente no CAPES, um paciente lá no médico, que ele seja realmente visto como um ser que precisa de todo esse apoio, de todo esse cuidado, de todo esse acompanhamento de todos os aparatos da rede. Então, quero agradecer ao senhor, doutor Maurício, né, por tanta dedicação, tanto tempo aqui à frente do hospital. A gente sabe a história do hospital. Com o doutor Maurício, eu li a história do hospital, mas ele vivenciou a história do hospital, né? Ele sabe a história de luta que esse hospital tem e teve, né, doutor Maurício, para que esteja aqui atendendo com excelência, atendendo com amor, atendendo realmente com uma grande responsabilidade, porque falar de saúde mental, depois, né, que a saúde mental já se esvaiu um pouco, né, que é o que nós fazemos aqui, é muita responsabilidade. E essa responsabilidade ela é feita com muito profissionalismo aqui no Hospital de Ador Silveira. Muito obrigada, doutor. Suas mensagens final também. Uma breve... Você não deixou falar de remédio. Mas, lembrando o título desse livro aqui, eu acho que é uma mensagem que cabe bem para esse momento. A tristeza transforma, a depressão paralisa. Depressão tem jeito. E a tristeza, a gente tem a sorte de ser um fator de propulsão. Nossa, agora eu vou ter que fazer uma outra live só sobre medicamentos, né? Pode deixar que a gente já vou organizar, depois de setembro a gente vai fazer uma live sobre, porque o doutor Maurício é um grande estudioso da farmacologia nova, né, doutor? Tem muitos remédios aí novos que estão sendo implementados e que são muito interessantes de estar sendo discutido. Fica aqui minha promessa, tá? Para que o senhor volte para a gente tratar, porque é isso. Setembro Amarelo, gente, é um mês para a gente chamar a atenção à prevenção ao suicídio, a promoção da saúde mental. Mas saúde mental é tema todos os dias. Cuide da sua saúde, daqueles que te rodeiam, e o nosso desejo do fundo do coração é que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Muito obrigado por nos acompanhar. Lembre de se inscrever no meu canal, né? As meninas estão chamando a atenção. Tem o meu canal, sempre está na descrição da bio, né? Na bio do Instagram. Curte lá, acione o sininho e que vocês serão avisados. E lembrando que essa live ela fica gravada tanto nas mídias sociais do Hospital de Ador Silveira quanto nas minhas próprias, tá? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até quinta que vem, que o tema vai ser
até quarta, nossa, fui chamada a atenção ali, hoje é quarta, né? Já estou acelerando o tempo. Quarta que vem a gente vai tratar especificamente desses grupos, né, chamados grupos que estão ali mais fragilizados, idosos, né, profissionais da saúde, adolescentes e tantos outros aí que são identificados como grupos que estão mais propensos, né, aí ao risco do suicídio. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.